Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você que nos acompanha sabe que nós estamos falando sobre o retorno à vida corporal, o que acontece conosco quando estamos no plano espiritual e vamos reencarnar. Será que nós escolhemos as nossas provas? Será que nós escolhemos o nosso corpo físico e outras coisas que nós podemos ou não escolher? O que se passa? Como tudo isso acontece? Nós já falamos sobre esse assunto nos programas anteriores, que você pode buscar lá. Aliás, busque mesmo, porque são programas bastante interessantes. E hoje estaremos dando continuidade lá em torno da pergunta 352 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. A Solange começa o programa sempre dando uma gargalhada. Acho que a gente está aqui esperando logo para começar e ela está sempre bem humorada, esperando você também com essa mesma vontade de aprender. É a beleza do nosso programa, é a Solange Godoy. E nós aqui muito felizes de poder contar com o nosso muito querido Rogério Palma. Isso. Além do Rogério, Solange, a Fernandinha Lima, a Margarete Parpinelli, a Regina Prata, toda a nossa equipe muito querida, que faz com que você receba toda essa programação com muita qualidade de áudio, vídeo e tudo de bom, não é? Então, lembrando que você poderá participar hoje conosco e que nós temos uma pergunta-desafio, né, André? Isso mesmo. Nós temos hoje uma pergunta que vai estar na tela daqui a pouquinho, você vai ver, a Fernandinha vai pôr pra gente. Você pode nos escrever a resposta, caso você queira participar. Mesmo que você não queira responder, pode fazer perguntas. Nós estaremos procurando responder as dúvidas dentro deste programa, se possível. Então, a Solange vai ler para nós a pergunta desafio e a Fernanda vai colocar o slide 14, Fernanda, o slide da nossa pergunta desafio para os nossos telespectadores de hoje. Olha lá. Um corpo pode ser gerado sem que haja um espírito destinado a ele? Você tem alguém que está gerando um corpo, mas pode acontecer de não ter um espírito destinado àquele corpo? Destinado a ocupar aquele corpo? Nós estamos vendo o retorno da alma ao corpo físico. E essa é uma pergunta importante, que no programa de hoje nós estaremos procurando a resposta e você pode dar a sua opinião, ok? É isso mesmo. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Eu vou te passar o número 0 Operadora 11 996 433827. Ou então através da área de chat, do YouTube, do Facebook. Comunique-se conosco, envie suas dúvidas também, porque se possível a gente vai estar respondendo para vocês, tá bem? Então, já fica aí a nossa pergunta, e assim que você puder, já vai mandando, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, muitas perguntas, e não dá tempo da gente responder para todo mundo. E aí, vamos já entrar no nosso assunto? Vamos lá, primeiro slide. O slide inicial é aquele que a Fernanda vai pôr pra gente, que tem sempre uma imagem interessante, uma imagem que fala sobre a união da alma e do corpo. Aí você está vendo, né, o momento delicado, preciso da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. E então, com isto, nós iniciamos o nosso retorno a este tema do Livro dos Espíritos. E você já pode ir para o slide 2, Fernandinha, com a pergunta 352, que é a primeira de hoje. Depois de nascer, o espírito recupera imediatamente a plenitude de suas faculdades? Olha só, Kardec está querendo saber. Bom, vai acontecer um nascimento, aí o espírito teve que se preparar. Ele tem o corpo já modelado e o corpo nasce. E assim que nasce, esse espírito que estará ocupando aquele corpo, imediatamente ele consegue já retomar totalmente as faculdades que ele possuía como espírito? Será que é assim que funciona? Você pode meditar a respeito. A gente vê uma criança saindo do útero da mãe, não é? Vemos a situação de, assim, debilidade quase. Ela está ainda incapaz. Eu me lembro, Solange, põe aqui na geral, Fernandinha, eu me lembro que quando eu era criança, não faz muito tempo, a minha mãe ia visitar algumas amigas que tinham tido bebezinhos. E a gente ia junto, porque não tinha com quem deixar, e então a gente entrava naquele quarto do recém-nascido, já em casa,
todo escuro, todo apagadinho, e a criança enrolada que nem um charuto. E aí a pessoa fala assim, olha, não fala muito alto que ela ainda não abriu o olho. Ou seja, quando a criança nascia naquele tempo, levava quase uma semana para a criança abrir o olho. Ou seja, havia um tempo em que a criança ficava de olho fechado. E veja só, esse corpo precisava se desenvolver primeiro a ponto de ela poder abrir o olho, depois para ela poder se mexer. Então Kardec agora pergunta, quando o espírito está tomando um novo corpo, assim que o corpo nasce, ele como espírito, ele já recupera imediatamente as suas faculdades? E a plenitude, essa pergunta de Kardec, porque a plenitude, ou seja, a totalidade das suas faculdades, será que é assim? Já imaginou uma criança, já acordou, abriu o olho e já começa a lembrar tudo o que aconteceu com ela, já fala outras vazamento. Línguas? Ah, aquele vazamento está acontecendo, tem uma goteira caindo, eu quero já subir na escada para tirar essa goteira, a energia elétrica aqui está falhando, Isso. É 220, vocês ligaram o aparelho 110. Você já viu tal coisa? Já preparou minha mamadeira? Agora eu preciso ir ao banheiro. Quem é que vai me levar? Quem que vai me botar para dormir? E assim Isso. vai, né? Já pensou? Vamos ver o que os espíritos respondem. A Solange vai ler o que a Fernandinha vai pôr na tela, que é o slide 3, a resposta dos espíritos. Não, elas se desenvolvem com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. É uma coisa muito interessante, porque, veja só, no desenvolvimento dos corpos, nós encontramos os seres humanos em uma situação muito mais débil do que os animais normais. Você imagina, olha aqui para mim, você imagina uma girafa dando à luz. Quando a girafa dá à luz, a girafinha cai da mãe de uma altura de mais ou menos 2 metros, 2,5 metros, já se estatela no chão. E ela precisa, em menos de 1 hora, se pôr em pé, com aquelas pernonas compridas que parecem aqueles andadores, né, de perna de pau. E ela precisa organizar essas pernas, porque rodeando lá onde a girafa deu à luz, estão hienas, leões, panteras, todos sentindo o cheiro do sangue, prontos para devorar aquele ser. Então ela precisa rapidamente se levantar, rapidamente coordenar os passos e já sair correndo com a mãe. A mãe tem que esperar, mas não pode ficar ali por muito tempo. Ou seja, ela já está quase pronta para tudo. Agora, o ser humano, que é o ser que tem maior volume cerebral, o nosso cérebro é de todo o reino animal o que tem o maior volume. Se nós fôssemos esperar o nosso cérebro estar totalmente formado para que aí sim a gente nascesse, nós não conseguiríamos passar pelo canal vaginal, o canal do parto. Portanto, para o nascimento é necessário o quê? Que o corpo esteja o mais bem formado possível, o cérebro também, mas ainda incompleto, para que ele possa, por fim, sair do útero da mãe. Porém, ele precisará terminar esse crescimento fora do útero da mãe. Então, naturalmente, as primeiras etapas da vida infantil, o cérebro ainda não está completo, não está totalmente amadurecido. Você sabe que aquelas fissuras não estão ainda solidificadas, aquela moleirinha está ali, né, mole. Então, a criança precisa crescer. Tanto você tem uma ideia que quando nasce uma criança, o cérebro, a cabeça, corresponde a 1/3 do tamanho do corpo. Não é isso, Solange? 1/3, para você ver como ela é grande. E na vida adulta, uma cabeça corresponde à 7ª parte do corpo. Então, durante a vida adulta, o que mais cresce é o corpo em relação à cabeça, do que a cabeça em relação ao corpo. Então você vê, né, que ainda precisa de muita coisa para que o ser esteja totalmente apetrechado, capacitado para desenvolver todas as atividades. É o que os espíritos estão respondendo aqui. Essa plenitude das faculdades, põe o slide de novo, Fernandinha, o mesmo? É o 3. O slide número 3. Eles desenvolvem essa plenitude com o desenvolvimento dos órgãos. É preciso que ele aprenda a se servir desses instrumentos. E assim que o cérebro vai se tornando mais maduro, mais preparado, ele começa a sentir que essas ideias vão lhe voltando pouco a pouco,
como um homem que sai do sono, está numa posição diferente da que ele tinha no dia anterior. Ele precisa se situar. Onde é que eu estou? Estou dormindo onde? Eu acordei num lugar estranho, não é mesmo? Então é natural que seja assim. É natural que nós precisemos deste período de amadurecimento para que as nossas faculdades, e ainda assim não serão todas, as faculdades do nosso espírito possam se manifestar através de uma ferramenta que primeiro precisou terminar de ser amadurecida para depois começar a ser usada plenamente, ok? E aí, Solange, vamos continuar? Vamos lá. Próxima pergunta, o slide 4. Acompanhe com a gente. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Bem, para a gente entender isso aqui, veja só. A união do espírito e do corpo, como nós já vimos nas perguntas anteriores e lá na história do Segismundo, ela não está completa, ela não está totalmente consumada, e isso só acontece plenamente depois que nasce o corpo. Então nós estamos em duas dimensões. Nós vimos lá no começo do Livro dos Espíritos que Kardec utiliza a expressão alma para o espírito que está associado plenamente ao corpo físico, renascido. Ele chama de alma alguém que está vivo no corpo. E chama de espírito aquele que está no plano espiritual, mas desvinculado do corpo de carne. Então, espírito, quando Kardec utiliza essa terminologia, quer dizer a alma sem corpo. E alma quer dizer o espírito encarnado. Entenderam? Então agora vem a pergunta. Kardec está dizendo, para que a gente tenha de verdade a união completa, é preciso o nascimento. Pode-se considerar o feto, aquele corpo que está sendo gestado no útero da mãe, como tendo uma alma? Alma é a palavra que se usa para a identificação da união completa do espírito ao corpo. Então, a partir do momento que nasce com vida, ele passa a se chamar alma. Mas e agora? Não está completa, não tá. O feto tem uma alma? Será? Será que os espíritos agora caíram nessa enrascada que Kardec montou para eles? Vamos ver a resposta? Uma pergunta interessante. Vamos lá. O espírito que o deve animar, existe de alguma forma fora dele. Fora dele. Ou seja, ele não está enfiado na barriga da mulher. O espírito que deve animar o corpo existe, de alguma forma, fora desse corpo. O feto não tem propriamente falando uma alma, pois a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado à alma que o deve possuir. Quer dizer então que o espírito não está ainda totalmente acoplado àquele corpo que ele chamou de feto. Porém, ele está ligado a essa alma que vai possuí-lo assim que nasça viável, que nasça com vida. Portanto, é algo que nós não podemos usar como argumento para dizer, não, o feto não tem uma alma, ele pode ser arrancado de lá sem problema, porque o espírito ainda não está unido. Não, o espírito está sim ligado ao corpo, só que ele não está lá dentro. Portanto, é preciso esperar que aquilo possa nascer de forma correta, completa, e a partir do momento do nascimento, existe a acoplagem total, a ligação plena do espírito ao corpo, quando então ele passa a ser considerado por Kardec uma alma. Por isso que Kardec escuta dos espíritos essa resposta. Ele ainda não tem uma alma, porque a reencarnação ainda não se completou. Mas assim que nascer, ele passará a ter o espírito. E enquanto não nasce, o espírito está ligado àquele feto para fiscalizar, para ajudá-lo a se desenvolver. Não é o fato de os espíritos dizerem que não existe uma alma dentro do útero que vai dizer que aquele corpo não tem uma alma. Não, ele está ligado ao espírito que vai possuí-lo. Ok? E nós vimos nos programas anteriores, inclusive, que a ligação do Segismundo foi... lembra que foi logo depois da união da união sexual. Isso. Passou algumas horas, alguns momentos, e houve a ligação do Segismundo ao corpo da sua mãe. Isso. Não é ao óvulo. Assim que a ligação do espermatozoide com o óvulo, já faz a ligação do próprio espírito que estava associado
Como numa enxertia vibratória ou psíquica, o Segismundo já estava enxertado no perispírito da mãe. Ela o abraçou muito. E quando acontece a fecundação, e você pode ver isso nos programas anteriores, quando falamos do Segismundo, uns 4, 5, 6 programas atrás, você vê que a ligação se dá imediatamente. O corpo do futuro corpo do Segismundo, ele se liga a este corpo. Imediatamente, ok? Agora, Kardec continua também. Ele vai fazer uma outra pergunta, que é a pergunta 354, no próximo slide, que é o slide número 6. Ele fala o seguinte: como se explica a vida intrauterina? Ou seja, como que a gente pode explicar a vida dentro do útero? O que vocês acham? Tá na barriga, tem vida lá dentro. Ou é só uma carninha? Uma carninha que está crescendo. Nós vemos o quê? Nós vemos duas relações importantes que precisamos pensar. A do espírito, que vai ocupar um corpo. Eu me lembro de uma fala de Santo Agostinho, que ele comparava o homem a um anjo montado num porco. O corpo físico, ele comparava a um corpo, a um suíno, a um porco. Aquele bicho que chafurda no lodo. Enquanto que a alma, ele comparava a um anjo, a um ser de uma outra dimensão. Então Kardec agora, já que os espíritos estão explicando a ele que aquele feto só vai ter totalmente acoplado o espírito que vai ocupá-lo, depois do nascimento, Kardec então pergunta: como então se explica essa vida que está dentro do útero? O que está acontecendo lá? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide seguinte. Vamos lá, Fernandinha? É aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então, veja que interessante. Nós estamos aprendendo com os espíritos que, como vamos estar ocupando um corpo físico num mundo material, este corpo precisará estar vinculado às leis materiais, a ser desenvolvido como um corpo de natureza física, biológica, como foi a evolução da biologia no nosso estágio de seres inteligentes. Tudo isso precisa ser modelado primeiro. Imagina que você compra um tecido numa loja, que você quer fazer uma veste, uma roupa de um vestido de noiva, um vestido de noite, um terno. Aí você pega esse tecido e leva para um costureiro, para uma costureira, para um alfaiate. Vamos falar aqui, leva lá na Bela, a nossa querida Nadir, lá de Campinas, um beijo para ela. E aí o que acontece? A pessoa tem a roupa, o tecido, que não tem forma. E tem o destinatário que quer ou um vestido, ou um paletó, ou uma calça. Então, você tem duas dimensões, o pano e o que vai vestir o pano. Para isso, o que é preciso fazer? É preciso que o alfaiate ou a alfaiata tire as medidas daquele que vai vestir. Ela precisa ver o tamanho do ombro, o tamanho da perna, o tamanho da cintura, o tamanho do cavalo, o tamanho da perna em si, onde vai fazer a barra, ou se é um vestido, quanto que vai descer abaixo do joelho, lá em cima da canela. Como vai ser? Então, aquela pessoa tem que fornecer as medidas. Só que ela ainda não pode vestir o vestido, não pode vestir o paletó, porque ainda não está pronto. Então, depois de um certo tempo, a costureira, o alfaiate, vem cá que você vai ter que fazer uma prova para ver se está correto. Então, ainda não está pronto. Mas você veste o braço, veste o tronco, vê o vestido todo cheio de alfinetes, não é isso? E depois a pessoa diz, agora tudo bem, agora tá certo, volta dia tal. É o dia do nascimento. No dia tal, é a hora de você pôr o vestido, pôr o paletó, pôr a roupa que vai ficar perfeito em você. É neste dia que aquela roupa passa a ter aquela vida para aquilo que você precisa. Até então era um pedaço de pano cortado, costurando-se para servir até você. Então, desta forma, o que nós vemos aqui? A vida uterina se explica exatamente neste processo da costureira. Tem a matéria, tem o tecido, tem a medida e ela vai sendo fabricada. Ela vai sendo fabricada dentro mais ou menos daqueles padrões.
Até que o dia que fica pronta, a pessoa veste a roupa e diz, não é perfeita para mim, essa eu gostei mesmo, eu já vou sair com ela. Já pode sair andando com a roupa. Então, por isso que a resposta do slide 7 é essa que você vai ver de novo. Põe para nós de novo o slide 7, Fernandinha, por favor. Você vai ver aí na tela. A vida intrauterina é aquela da planta que está vegetando. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa pela vida espiritual. O feto que está sendo formado, aquela criança, está sendo mantida no padrão de formação do corpo animal. E nós, como seres humanos, nós possuímos o quê? Aquilo que Santo Agostinho disse. Nós somos um porco que tem um anjo montado em cima. Ou seja, nós temos a vida animal, que possui também esse aspecto do vegetal, mas que só se torna pleno como homem quando há encarnação no nascimento, quando o seu espírito toma conta daquele conjunto. Por isso é que eles colocam que a vida intrauterina é como um processo de gestação, de costura. Não é mais o tecido nu, o tecido cru que estava na loja. Ele já foi retalhado, ele já foi medido, ele já foi cortado, mas ele está sendo organizado. E aí ele vai ser costurado dentro dos padrões até o dia que vire a roupa que foi projetada. E a partir daí, o espírito que contratou o serviço do alfaiate pode vestir aquilo e dizer, não, essa roupa agora ficou do meu tamanho, ficou justinha para o que eu precisava, ok? Então eu acho que com isso dá para a gente entender claramente que é preciso modelar o corpo físico segundo as regras do mundo físico para que o espírito depois dê a ele a vitalidade que vai torná-lo um corpo passível de abrigar uma alma inteligente, ok? André, nós temos várias participações aqui. Vamos passar também a nossa pergunta desafio para a turma? Vamos lá, Solange. Fernandinha, coloca para a gente o nosso slide da pergunta desafio para vocês responderem para a gente. Um corpo pode ser gerado sem que haja um espírito destinado a ele? Será que é possível isso, um corpo ser gerado no ventre da mãe, mas sem que exista um espírito que esteja destinado a esse corpo? O que vocês acham? Escrevam para a gente, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827. Escreve para a gente. Não apenas a resposta, mas manda também suas dúvidas. A turma está aqui, buscando, recebendo todas as dúvidas de vocês. Do Fala, Face, André. nós temos a Mayra Dinho, que fala que ama o nosso programa e ela aprende bastante. A Elaine Stroder, que diz que é uma ótima terça-feira para nós e para todos os que estão nos assistindo lá da Vila Carrão. A Valquíria Isciuto pergunta desafio, ela responde, não é possível. Existe toda uma programação para cada qual que irá nascer, é a resposta que ela nos deu. Depois tem o WhatsApp, não é, Solange? Nós temos a Eliana Corvino de Campinas. Em relação à pergunta, acho que todo corpo tem um espírito. Essa união começa na concepção e só se completa com o nascimento. Ok. Obrigado, Eliana. No Facebook, a superfã Raquel Viterbo manda um boa tarde para toda a equipe. O Denilson Ferrara, sempre haverá uma ligação neste sentido de espírito e matéria. Assim sendo, não haveria necessidade da criação do feto ou formação simplesmente como uma mera questão de acaso. Tudo há de ter um propósito divino na criação. Ok, Denilson, muito obrigado. Nós temos a pergunta aqui, temos a participação do Daniel Rosa. Se há uma programação reencarnatória para o espírito em seu novo corpo físico, o registro do seu perispírito determina as condições orgânica e mental que ocupará? É uma pergunta que o Daniel faz para a gente. Se der, a gente vai responder. Isso. No Facebook, a Regina Capone lá de Tampa, Regina. Lá na Flórida, a Regina e o Paulo Capone, um beijo grande para vocês, muito obrigado pela audiência, saudade, esperamos vocês em breve aqui no Brasil, hein, Regina? Que mais, Denilson Solange? Ferrara, pelo Face, sempre haverá uma pauta reencarnatória para todos nós. E o nosso perispírito traz em si as condições ideais para o cumprimento dessas tarefas pautadas sobre nossa encarnação. A Raquel Viterbo, ela diz o seguinte, eu acredito que já tem um espírito ligado ao corpo ainda em formação.
Mas no caso do aborto espontâneo, como o espírito retorna ao plano espiritual, sendo que ele foi muito desejado, nós já falamos isso nos programas anteriores sobre aborto espontâneo. Por que que acontece? Dá uma olhadinha lá que você vai entender isso. Nós temos a participação da Elaine Cristina Sete. Olá, Elaine. Da Leila Regina Oliveira Freitas. Ela pergunta, quando que o nosso programa Alegria de Viver vai para o YouTube? Eu não sei. Pergunta lá na direção, lá em cima, ó. O Júlio, o André Marouço, eles são os responsáveis pela programação. A gente aqui só apresenta o programa. Nós temos a Marisa Santos. Boa tarde, de André e Solange. De onde? Abraços da Holanda. Da Holanda. Olá, Marisa. Obrigado, Marisa. Nós temos a Betina Almeida também mandando um oi pra gente de Campinas. Obrigada, Betina. Francisco Branco Nogueira também participando. O Flávio Oliveira também. E a Toninha também estão presentes. O Flávio e Toninha. A Regina nos está dizendo que logo, logo ela vem para o Brasil, mas tem muita saudade. Temos a Cássia Vilar também desejando boa tarde a todo mundo. Mas a gente vai continuar aqui, daqui a pouco a gente vai responder essa questão desafio. É isso mesmo. Porque tem muita coisa interessante pela frente. Vamos lá. Agora ao slide 8, Fernandinha, por favor. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis. Com que fim isso ocorre? Veja só. Ele está falando, como a própria ciência já atesta, inclusive hoje, coloca para mim aqui, por favor. Inclusive hoje, a ciência humana já é capaz de fazer mais de 80 tipos de cirurgia no útero, dentro do útero, no feto, para corrigir determinados problemas antes do nascimento. Imagina isto. Ou seja, já existe condições de saber se aquele problema de saúde pode ser corrigido ou que a criança já tem aquele problema. Então, existem problemas na formação do corpo que demonstram que aquele corpo não vai ser bom para seguir vivendo. Não é que ele vai morrer no útero, ele vai nascer, mas ele não terá uma vida longa, porque há algum problema nele. Então, Kardec pergunta, a ciência, como já demonstra, diz que existem crianças que desde o seio da sua formação, da gestação, não são viáveis, corpos que não vão durar. Kardec então pergunta, por que isso acontece? Vocês disseram aqui, todos os que responderam até agora, né? Há uma programação, há alguma coisa que o espírito tem que fazer, então a programação acontece. Mas e nesse caso? E isso nós vemos todos os dias. Crianças que nascem e logo depois desencarnam. Nós, inclusive, recebemos aqui um e-mail de uma ouvinte telespectadora nossa, Maria Clara, contando justamente a história de ela ter perdido um irmãozinho com 11 meses. Depois a gente vai ver se a gente responde para você, viu, Maria Clara? Fica atenta aí que a gente vai tentar. Se não for hoje, nós responderemos a você por e-mail ou no próximo programa. Mas, você vê, nasceu, ficou 11 meses e morreu. O corpo morreu, não ia dar certo, aquele corpo não ia funcionar direito. Qual é a finalidade disto ser assim? Por que isto acontece? Ou seja, não aconteceu algum erro? Deus errou nessa situação? Ou não teve lá um bom desenvolvimento? Vamos ver qual é a resposta no slide número 9. A Fernandinha vai pôr pra gente aí na tela. Vamos lá? Isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Então, nós temos que saber que nada acontece por acaso e sem uma finalidade. Isso ocorre com frequência, dizem os espíritos. E Deus deixa que aconteça. Por quê? Porque isso vai ser uma prova para os pais e também pode ser uma prova para o espírito que está destinado a reencarnar. Pode acontecer, como nós já explicamos aqui, que durante a gestação, naquele planejamento que foi feito no plano espiritual antes da encarnação, tenha acontecido um acidente químico ou radiante que venha a interferir na multiplicação celular. A moça não sabia que estava grávida, teve que ir no dentista, tirou uma radiografia e o raio-x percorreu o seu corpo e adulterou a separação da cromatina no interior do ovo. Ela estava grávida, mas não sabia. Fazia poucos dias que tinha havido a fecundação. Então,
aquele corpo que estava sendo modelado dentro de um certo padrão poderá começar a ter problemas para que aquele espírito cumpra aquilo que foi planejado. Neste caso, certamente, o mundo espiritual vai ver que não vai haver condições. Então, eles provavelmente vão tirar o espírito, vão desligar o espírito, para que aquele corpo nasça sem vida ou aconteça um aborto espontâneo e depois a moça pode só engravidar novamente daquela mesma entidade, se isso for possível. Agora, há situações em que o que acontece é o seguinte: sabendo que há um problema, aquele espírito que foi destinado àquela situação carrega com ele determinados problemas defeituosos, graças às suas condutas anteriores, que vão tornar aquele corpo incapaz de se manter vivo por algum tempo. Nós vimos a história do Júlio no livro Entre a Terra e o Céu, que nós lemos no nosso programa O Espírito da Letra. O Júlio, ele precisou reencarnar 2 vezes, sendo que na segunda, em que ele morre cedo também, como na primeira, ele morre de uma difteria, um problema de garganta, uma inflamação crônica que o acomete e que ele não consegue vencer. E ele tem que desencarnar nessa condição por coisas do passado que ele precisa. É a situação aqui que os espíritos estão falando. Outras vezes, isso é uma prova para os pais. Aqueles homens e mulheres que, quando tinham condições, foram relapsos com a maternidade ou a paternidade, foram pessoas que não cultivaram amor pelos seus filhos ou não deixaram que os filhos nascessem. Agora, depois de terem visto o erro que cometeram, pode ser que se candidatem a serem pais e mães, mas que não consigam isso com facilidade. Porque precisarão sentir o que é você ter um filho e logo depois o filho desencarnar. É o mesmo trauma que a Zulmira, lá no livro Entre a Terra e o Céu, passa quando vê o seu filho, Júlio, que é o mesmo espírito Júlio, do filho da sua antecessora no casamento, que foi a primeira esposa do seu marido, ele também morre. Ela deixa ele morrer afogado. Mas agora que o filho é dela, ela está sofrendo porque o filho está com difteria. Só que quando o menino morre, agora como filho dela, ela fala assim: ai, eu sei que Deus está me punindo porque eu não cuidei do primeiro filho da Odila, o Júlio. Eu deixei ele morrer afogado. Ela tem a consciência culpando. Então, estas são maneiras pelas quais a pedagogia do universo ajuda as criaturas a se vacinarem contra determinados deslizes. E é por isso que então acontece. E a gente vê, como disseram os espíritos, que isso acontece com frequência, não é? Isso é interessante, exatamente. Porque, olha, é frequente. Solange, qual que é a pergunta desafio? Aqui. Mas vamos lá, pergunta desafio. Qual que é a pergunta desafio? Fernandinha, põe pra gente a nossa pergunta desafio. Ah lá, um corpo pode ser gerado sem que haja um espírito destinado a ele? Será? Vamos o que ver. Que vocês acham? Alguns já responderam. Vamos ver aqui. Nós temos aqui em cima, André, olha, o Flávio Oliveira e a Toninha são os únicos que até agora estão dizendo que pode sim. Não sei, né, Solange? Eles estão dizendo que pode, Vamos ver os outros. Tem o Denilson, a Regina, a Raquel Viterbo. Eu acredito que já tem um espírito ligado ao corpo ainda em formação, que ela responde, a Raquel Viterbo. Mas no caso do aborto espontâneo, nós acabamos de falar. Depois nós temos quem mais? A Lisa Tordato, isso, Carvalho. Nós temos aqui a Betina Oliveira, excelente programa, o Francisco Branco, o Flávio de Oliveira e a Toninha, a Lucimara de Americana, que ela gosta muito do nosso programa, obrigado, Lucimara. A Elizabeth Severo, boa tarde a todos, Elizabeth, a Lisa Tordato. Ela disse, meu sobrinho viveu um dia só e morreu. Então, olha isso. Teve uma experiência de um único dia na vida física. A Maria Isabel, fala aí. Maria Isabel Pose Ribas, Caridade União, ela está agradecendo. Estou amando o programa, mas ela não fala nada, né, Maria Isabel? Não respondeu pra gente. Ela está começando, né? Maria Lígia Monteiro Pereira também ela respondeu. Responde sim. Tem um sim grande aqui. Então. Vamos então agora para a pergunta desafio. A pergunta desafio está justamente no próximo slide. A Fernandinha vai colocar para nós o slide número 10. Existem corpos que nascem mortos e que nunca foram destinados à encarnação de um espírito?
Existem corpos que nascem sem que nunca tenham sido destinados a que um espírito ali morasse. A nossa pergunta desafio é: um corpo pode ser gerado sem que haja um espírito destinado a ele? Existem corpos que nascem mortos e que nunca foram destinados à encarnação de um espírito? Ai, é justamente isso que eu queria saber. É a pergunta desafio, não é? Então, trata-se da pergunta 356 do Livro dos Espíritos. E olha que resposta interessante que nos dão os espíritos à pergunta que Kardec faz. Nós vamos ler na tela a resposta do slide 11 que a Fernandinha vai pôr. Sim. Sim, existe. Existe. Aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Olha que interessante. Nós estávamos falando que o corpo precisa ser modelado segundo as leis biológicas e que ele só vai ter vida à medida que, terminada a encarnação, o espírito já está incorporado naquela carne, encarnado. Mas nós estamos vendo que podem acontecer circunstâncias em que acontece a fecundação, acontece todo o processo de multiplicação que é mecânico, é biológico, e que não haja nenhuma ligação com o espírito, não haja nenhum espírito para nascer ali. E como que você vai dizer que eles chegaram até o fim? Como é que ele vai crescendo? Muitos deles não chegam até o fim. Acontece um aborto espontâneo no meio do caminho, a mãe perde a criança. Porém, se não há o espírito que esteja ali modelando a matéria, quem é que dá essa forma? Quem vai ajudando é o perispírito da mãe, que está organizando, porque ela quer ser mãe, ela deseja muito aquela criança, ela sonha com aquele filho. Então as suas linhas de energia vão ajudar aquele corpo a se formar. E se porventura ele chega ao nascimento, naturalmente, esta situação não possibilitará que esta criança tenha vida, porque não tem um espírito para encarnar. É apenas um conjunto de células que foram sendo criadas e modeladas de acordo com a vontade da mãe. Você já ouviu falar em gravidez psicológica de animais, não viu? Você já ouviu falar que uma cadela pode desenvolver tetas, pode desenvolver todo o processo de uma falsa gravidez e ela se sente, então ela faz ninho, ela organiza como se ela fosse ser mãe e ela não será. Você já ouviu falar também que algumas mulheres, tendo necessidade de amamentar o sobrinho porque a sua irmã morreu e ela não tem filhos, ela é solteira, mas sabendo que a criança está com fome, ela pode induzir, pela vontade, ela pode induzir o seu corpo a produzir leite e ela começa a amamentar a criança, sem ter feito nenhum dos processos de gravidez realmente para justificar este amamentar. Mas é o quê? É a vontade de fazer com que aquela criança não fique desamparada. Então, você observa que as nossas linhas de energia podem alterar o funcionamento biológico a ponto de favorecer aquilo que nós estamos intensamente desejando. Mas certamente vai ser uma coisa frustrada. E é isso que acontece. Por quê? Porque neste caso, aquele corpo só está ali porque os pais estão sustentando essa formação. E não é muito comum que uma situação dessa permita que o corpo chegue ao seu termo, que ele se complete nos 9 meses, quando não há um espírito ali presente. Mas o tempo que ele ficar lá, ele vai crescer, ele vai desenvolver segundo as linhas do perispírito daqueles que estão querendo ser pais ou mães, não é? Naquele momento. Que inclusive, André, vai ser a próxima pergunta de Kardec. Olha, no nosso próximo slide, Kardec pergunta o seguinte: um ser dessa natureza, ou seja, esse corpo que nasceu, que não está ligado a um espírito, um ser dessa natureza pode chegar a termo? Quer dizer, ele pode chegar a nascer, realmente, né? Terminar os 9 meses, Isso. E aí você vai ver a resposta. No slide seguinte, nós temos a resposta a essa pergunta. Sim, algumas vezes, mas não vive. Ele não tem a força vitalizante do espírito. Ele estava acoplado, como uma pessoa que, num processo de desencarnação, já está desligada do corpo.
Mas as máquinas estão fazendo o corpo respirar, o rim filtrar, o coração bater. Então ela está vivendo, o corpo está vivendo pela sua própria estrutura biológica. Se o coração bate, se o pulmão faz o ar, né, faz a caixa torácica respirar com a máquina. Se existe um filtro que está limpando o sangue, o corpo continua vivendo, continua funcionando. Então você imagina, é uma vida mecânica, é uma vida biológica, é uma vida física. O espírito já não está mais ligado ali. No caso de algumas desencarnações, o espírito já está fora do corpo, já foi desligado da matéria, mas o corpo ainda está funcionando. Está funcionando até mesmo por causa das máquinas e dos medicamentos que são ali injetados. Porém, não tem vida mais, apesar do corpo estar funcionando. Então, dessa mesma maneira, um corpo físico pode ser modelado e chegar algumas vezes ao termo, ao nascimento, mas ele não nasce com vida. E Kardec aproveita e faz uma outra pergunta. Nesse slide 13, que a Fernandinha vai pôr de novo. Toda criança que sobrevive ao nascimento tem um espírito encarnado no corpo? Sim, não é? Portanto, se há um corpo que nasce com vida, pode-se dizer que aquele corpo tem um espírito, né? Invariavelmente. Tem? Sim. Que seria sem ele? Não seria um ser humano, não é? Seria um boneco de carne, mas não seria um ser humano. Então a gente vê como são interessantes as leis espirituais que nos ajudam a compreender todo este processo. E agora a gente vai ver algumas participações aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá, Solange? Nós temos a participação deixa eu pegar aqui na minha listinha. A Lígia Monteiro, ela respondeu sim. Sim, Isso. E ela acertou. Nós temos também a Maria Isabel Pose Ribas, que ela respondeu não. E não acertou. A Maria Lígia pergunta, e os anencéfalos, e os que nascem sem cérebro? Certamente, eles não têm o cérebro, mas isso não quer dizer que eles não tenham o espírito ligado ao corpo. Por algum motivo, aquela situação precisa ser enfrentada por eles. Não é que eles não têm o cérebro no perispírito. Só que o corpo tem uma deficiência por algum motivo que não pôde gerar aquele órgão, né? Aquela parte importante. E ele precisa passar por essa experiência. Portanto, quando nascer, vai durar algum tempo e vai perder aquele corpo. Justamente, às vezes, para permitir o reequilíbrio da área mental, da área cerebral do seu perispírito, que pode ter sido lesada por um suicídio, por alguma coisa que não foi muito adequada. Então, é uma transferência de dimensão vibratória menos densa para a dimensão mais densa, que é do corpo físico. E por isso que os espíritos dizem que o nosso corpo é o mata-borrão da nossa alma. Ele suga aquilo que está inadequado para deixar a alma agora em harmonia, ok? Obrigado, Maria Isabel. A Lígia, aliás, Maria Lígia. Isso, nós temos a participação da Elaine Stroider, da Valkyrie Schiuto, fazendo uma pergunta, e da Antônia Albuquerque também, pedindo para a gente fazer um comentário sobre aqueles corpos desencarnados que não se decompõem. O que acontece, não é? Quando o corpo continua perfeito. Isso está muito em voga agora. Tem um mocinho aí que era um internauta, um youtuber famoso que morreu e não se decompôs. Mas isso aconteceu com São Vicente, com outras santas. A sua capacidade vibratória pode ter mantido o corpo em um estado de vamos dizer, mumificação perfeita. Não há muito mistério a esse respeito. Além do que pode acontecer, no caso, por exemplo, Napoleão Bonaparte, também quando desenterrado, lá na ilha de Santa Helena, alguns anos depois da morte, tinha o seu corpo incorruptível, estava totalmente íntegro. E por quê? Porque nesse caso ele havia sido envenenado por arsênico, e o arsênico mantém as células sem sofrerem o ataque das bactérias consumidoras de carne. Então, também existem outros fatores, como ambientes de deposição do cadáver, que podem produzir estes efeitos. No caso dos santos, são consequências da sua pureza, do seu domínio sobre a matéria, que muitas vezes mantém aquele organismo sem ter sido decomposto. Nós temos outras participações e a pergunta também da Renata, de Piquete, São Paulo. Não vai dar para responder hoje, Não vai dar nem para Renata. ler a pergunta hoje. Mas a gente depois, né, a gente tenta, vamos ver. A você, Renata, Maria Clara, que nos escreveu, nós recebemos aqui sobre essa questão do falecimento do seu irmão, nós iremos responder no próximo programa com muito prazer.
não é? Infelizmente estamos chegando no fim. Queremos que vocês possam estar com a gente. Divulgue, compartilhe. Não esqueça que nós estamos apresentando o nosso Espiritismo Sem Mistério. Um livro nos domínios da mediunidade. Assiste lá, porque é muito legal. Todo sábado com um programa novo, aqui na TV Mundo Maior, a partir das 17 horas. E também ou na TV Alvorada Espírita, a partir das 8 da manhã. No YouTube, os dois canais sábado. do YouTube. Aqui e na TV Alvorada. Tá bom, gente? É isso aí. Beijo grande abraço, até a próxima. Tchau, queridos. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.